Boa noite. Rapidamente, uma palavra que veio ao coração e eu gostaria de dividir com vocês, né? Eu tenho certeza que onde esse vídeo chegar é que é para você. Então, a primeira coisa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra que veio ao coração é sobre Nossa Senhora, Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa. A serva do Senhor, né? A pessoa mais humana, bem feita de Deus. Toda pura, toda imaculada, essa coisa toda que a gente já ouviu falar muitas vezes, mas não compreende exatamente seja isso. E não compreende para que isso serve, né? Que ser apenas é um passo. Mas Deus usa o nosso ser para alguma coisa. Então ele usa Maria como ponta de lança, vamos chamar assim, para evangelizar, para trazer para junto dele as pessoas mais longe. Porque ela, Maria, como qualquer um de nós, pessoa totalmente humana, entendendo as fragilidades da nossa categoria de pessoas, né? Ela pode entender mais perfeitamente tudo que a gente faz, dos nossos dificuldades mais internas. Então, por isso que ela, quando suplica pela gente, quando ela pede a Jesus, quando ela pede ao Pai, é numa potência muito forte. Primeiro, por ser mãe de Jesus. Segundo, que é a principal serva do Senhor. E terceira coisa, porque ela é totalmente humana. E ela, que padeceu as fragilidades humanas, ela sabe pedir a Deus do jeito certo, da miséria humana, do miserere. Quando a gente se coloca no lugar dos outros e pede a Deus, se colocando no lugar dos outros e sentindo o que os outros estão passando, você vai ver que a resposta de Deus é sempre 10 vezes mais forte. Então isso é um segredo da oração para quem não sabe. Mas eu estou falando de Maria, né? E aí eu queria falar de Maria o seguinte: você tem que entender, as pessoas têm uma dificuldade muito grande a entender as aparições marianas, né? E aí muitas vezes você pega uma aparição, lê sobre ela, se admira, nossa, Nossa Senhora falou isso, nossa, aconteceu aquilo logo depois, nossa, foi assim, nossa, foi assado. Isso é a mesma coisa que você parar e entender um fato só por aquele fato daquele momento, sem entender o contexto do que Deus está falando, né? Então Deus usa Maria para falar para a gente entender um pouco do plano de Deus, né? E você tem que entender que você não pode pegar apenas uma palavra de tudo. Você tem que pegar, tudo bem, uma palavra de tudo, mas tudo que foi falado usando um contexto histórico, senão você vai perder o significado daquilo, né? Então, por isso, eu acho que vocês... eu acho legal quando a pessoa assim, puxa, eu li sobre Nossa Senhora de Fátima, aquilo me tocou muito. Que bom, não pare aí. Eu li sobre La Salette, muito bom, não pare aí. Eu li sobre Medjugorje, não pare aí. A minha conversão pessoal vem por Maria, e por Maria aparecendo em Medjugorje. Foi o que mais me tocou, acho que eu já falei sobre isso. Mas não pare aí. Você só entendeu um pedaço do diálogo, um pedaço daquilo que Deus quer falar. Entenda que você tem que ler todo o livro. Não adianta você pegar como se você pegasse um livro e disse, eu vou ler só o 6º capítulo. O 6º capítulo é maravilhoso, mas se você não pegar desde o 1º capítulo e for até o 10º capítulo, o último, você não vai entender. Não vai. Você vai entender só um pedacinho e olhe lá do que aconteceu. Então, leia todos os capítulos do livro, do começo ao fim, né? Então, eu vou pedir para vocês, pegue
leia todo o ciclo das aparições marianas. Vai lá no começo, lá em La Salette, em Lourdes, em 1947. Agora data não sou muito bom não, mas pega lá, acho que começa com Lourdes, depois La Salette, aí vem, você vai ver que é todo um ciclo. Você vai ver também uma coisa impressionante, que as primeiras ela vai começa, é como se fosse um começo de um diálogo, ele vai aumentando, ele vai aprofundando, ele vai dizendo coisas cada vez maiores. Mas você tem que ler, você tem que parar para entender. Eu vou só botar um detalhe que eu comecei a perceber isso quando de repente eu percebi que as primeiras aparições eram 9 horas da manhã. Elas vão caminhando, né? Já chega em Fátima, é lá para o meio-dia. E elas continuam caminhando no tempo. E elas estão, e agora em Medjugorje, elas estão às 6 horas da tarde. Se você parar para estudar um pouco a Bíblia, você vai ver que isso tem uma relação. Deus até nisso está contando uma história. E nessa história, quer dizer que tem um começo às 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Nisso, Deus está falando, usando um conceito, né, que é judaico. Presta atenção nisso, que a maioria não percebe, porque a gente é católico, é cristão, não percebe essas coisas, né? Mas, se você parar, por exemplo, e for ver na Bíblia, está lendo lá a Bíblia, você vai descobrir que Jesus foi crucificado à hora 9. Não foi às 9 horas da manhã, foi às 3 horas da tarde, que a primeira hora para o judeu era às 6 horas da manhã. Né? Então o dia começou às 9 e vai até às 6 horas da tarde. Quer dizer, é um completamento de tudo isso que está acontecendo lá em Medjugorje. Mas não leia só Medjugorje, gente. Vai lá em Lourdes, vai lá em La Salette, vai lendo todos, Garabandal, leia as aparições, vai a Akita no Japão, tem tranquilamente mais de 20 aparições verdadeiras de fé que você pode ir. Aí você vai começar a entender o plano de Deus. Né? Perca um pouquinho de tempo, aproveita que você está agora numa quarentena, ou você foi levado por Jesus ao deserto, para estudar, meditar e aprofundar a sua fé. Então pare e leia, aprofunde, ore em cima. Você vai descobrir coisas incríveis, detalhes fantásticos, de tudo até que está acontecendo no dia de hoje. É fantástico. Então, é um convite a conhecer as aparições marianas e o que Deus está falando por elas. Amém? Paz e bem.